Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam. Hoje nós vamos falar sobre a remissão e o casamento de Ruth com Boaz. E para essa conversa eu estou aqui com as queridas Giovana e Cris. Giovana e Cris, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor a todos. Cris, você pode dar o início aí, lendo a palavra do Senhor para nós. Amém. Amém. Antes de começar a leitura aqui do texto, nós vamos recapitular no programa anterior. Nós terminamos falando sobre o campo de Boaz, onde Ruth encontrou a provisão, o consolo e o descanso. E o capítulo 2 encerra com Noemi dizendo à sua nora que o campo onde ela colhera as espigas era de um dos seus parentes mais chegados, um dos seus remidores, que era Boaz. E o remidor ali em Israel, o resgatador, ou Goel em hebraico, Sim. era um parente próximo e com posses que prestaria socorro a uma família que havia ficado empobrecida, perdido suas posses. E isso daí segundo a lei que está lá em Levítico 25, e que diz assim, né? Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Entretanto, havia uma questão, porque esse remidor, ele precisava aceitar ser remidor ali, porque haveria um preço a pagar. E como Noemi conhecia os costumes do povo, sabia dessa cultura lá em Israel, ela orienta a Ruth a se preparar para ir ao encontro de Boaz na eira e ao final da colheita das cevadas e se deitasse aos seus pés, que é onde nós vamos ler aqui agora o texto de Ruth no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, que diz: E disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Pois é. E nesse texto aqui, nós vemos que Noemi, ela tem uma preocupação de achar descanso para Ruth. E o descanso aqui era o casamento, porque as mulheres naquela época elas não tinham como cuidar de si mesmas, elas não tinham como trabalhar fora, elas dependiam de pai, do marido ou dos filhos. Né? Então, ela queria achar esse descanso. Tanto ela fala lá no primeiro capítulo, ela fala também com as duas noras, né? Que elas tinham sido tão boas, que elas mereciam ter um marido, que elas tinham que ter descanso. E como a Cris falou aqui, quem era o remidor? E quem nos remiu, aqui nós vamos começar a fazer a aplicação profética, né? Quem nos remiu foi Jesus. Jesus é o nosso remidor. E Jesus, no seu ministério, ele faz uma colocação muito interessante, que ele fala assim: vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ruth conheceu esse alívio. Quando ela saiu de Moabe, ela chegou nos campos de Boaz e ela foi bem recebida. Ela era uma estrangeira, ela não tinha direito a nada, ela tinha necessidade dela e ela foi acolhida, ela teve um recomeço, ela foi suprida das necessidades dela e ela conheceu Boaz, ela teve um encontro com Boaz. E ela sentiu alívio, eu não estou mais desamparada, eu tenho alimento. A necessidade dela foi suprida. Quantas vezes o homem não chega assim na presença do Senhor? Ele é um estrangeiro, ele não tem nenhum compromisso com Boaz, ele não conhece Boaz, ele colhe, ele trabalha só para ele. Ele foi ali para receber aquilo que ele necessitava. Nós todos, quando nos achegamos ao Senhor, na realidade, nós chegamos ao Senhor com uma necessidade.
né? Às vezes um vazio no coração, às vezes uma perda, às vezes uma enfermidade, às vezes uma luta. Todos nós chegamos ao Senhor com o nosso coração vazio, porque Jesus é aquele que completa, Ele é o único. O homem sem Jesus está sempre precisando de Jesus. Mas Jesus não para aí. Ele fala, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vem essa segunda parte, que é tomar o jugo. O jugo era uma peça de madeira que juntava dois animais. Então, o destino deles, o caminhar deles tinha que ser o mesmo. Porque eles caminhariam juntos, trabalhariam juntos, comeriam juntos e carregariam a carga juntos. E Jesus se propôs a ser esse ajudador, né? Dividir nossa carga com ele. E Jesus, quando ele chama para unir o destino, né? Aprender a caminhar com ele. Ela já conhecia, Ruth já conhecia, e nós também, quando chegamos ao Senhor, nós começamos a conhecer as delícias que são a presença de Deus, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor. Mas quando nós nos definimos pelo Senhor, quando nós juntamos a nossa vida ao Senhor com o compromisso de andar com Ele, nós passamos a ter descanso. Porque conhecendo Ele, sabemos que Ele vai cuidar de nós em todas as circunstâncias. As tempestades vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas nós corremos ao Senhor, Senhor, Ele não está longe, Ele está comigo. Nós usamos o mesmo jugo, nós estamos juntos. Jesus nos chama para caminhar juntos com Ele. E Ruth, aqui, ela recebeu a preocupação de Noemi era essa. Era que Ruth tivesse alguém que caminhasse junto com ela, que estivesse ali para socorrer ela em todos os momentos. E Jesus é esse, que está do nosso lado para nos socorrer em todos os momentos, todas as nossas necessidades, para viver conosco as nossas alegrias, as nossas tristezas e para suprir aquilo que é necessário para nós. E a sequência aqui da palavra, no versículo 3, segue falando assim: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E aí lá no versículo 8 e 9, e sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E no 11, a gente vai encerrar esse bloco falando o 11, que diz assim, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, essa sequência aqui de versículos, ela mostra que uma das principais funções do remidor era de restauração. E Boaz aqui, né, no 11, né, de baixo para cima aqui, ele fala para Ruth não temer, não temas, porque a promessa dele, ele iria cumprir. E o interessante é que ela fala assim, porque você é mulher virtuosa. E aqui, né, fazendo um paralelo profético, o nosso Senhor Jesus, o nosso Boaz, ele fez isso conosco, ele nos fez uma promessa de um resgate da nossa alma, o resgate, independente das circunstâncias em que estivermos, aquelas mulheres que permanecerem virtuosas, fiéis, ele vai cumprir o que ele prometeu. Então, muitas vezes, algumas pessoas que nos assistem possam estar nessa situação, como Ruth aqui, nessa preocupação, ela não merecia, ela não tinha nenhuma condição como estrangeira, mas o remidor é aquele que toma, aquele que toma a causa ali e restaura a propriedade, restaura o que foi perdido. E a principal promessa que o Senhor Jesus fez é que Ele vai nos buscar, Ele voltará para nos buscar, mas é necessário um preparo, né? Havia a necessidade de um preparo, como está aqui no versículo 3, e também a necessidade de estar aos pés de Jesus, porque estamos na meia-noite. Isso. E é interessante que aqui quando fala lava-te, unge-te e veste as tuas vestes e desce a ele. Eu vou fazer alguns comentáriozinhos rápidos.
Noemi é tipo de Israel. Hoje nós estamos falando muito no sentido profético, né? Mudamos um pouquinho o programa, mas é porque é o momento que nós estamos vivendo e se aplica muito à nossa vida. Então, Noemi é tipo de Israel. Israel é o relógio de Deus. As profecias que se cumprem em Israel, elas apontam para um momento profético que nós estamos vivendo, que é a volta de Jesus, que é o casamento da igreja. São as bodas do Cordeiro. Então, ela fala assim, Noemi fala, eis que esta noite padejará Boaz a cevada na eira. Então, essa noite, Boaz vai estar na eira. A eira era o local de trabalhar a cevada e tirar a sujeira, a palha, essas coisas. É um momento profético que fala do arrebatamento da igreja. Então, essa noite, algum momento dessa noite, ele vai fazer isso, vai separar. Agora, você precisa estar preparada, você precisa se lavar. Então, santificação, o momento que nós estamos vivendo é um momento que nós precisamos nos santificar, nos ungir, precisamos da unção do Espírito Santo sobre nós e precisamos que as nossas vestes de salvação estejam prontas. A Bíblia diz assim, regozijai-vos, porque a noiva está preparada. Eis que é chegada as bodas do Cordeiro, no capítulo 19 de Apocalipse. Sim. Fala, eis que é chegada as bodas do Cordeiro. A noiva já está preparada. A Ruth aqui já estava preparada quando foi ao encontro de Boaz. Porque a igreja, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus não vai vir à terra, né? A igreja vai ao encontro dele. E aí, ela fala desse momento. Esse momento que é a meia-noite. À meia-noite, nós lembramos a parábola das 10 virgens. À meia-noite ouviu-se o grito. Eis aí o noivo. Então, era um momento que antecedia aquele precioso momento da volta de Jesus, o casamento, as bodas, a festa, que era o descanso. Porque a Bíblia diz assim, eis que um descanso ainda há para o povo de Deus. Que descanso é esse? A eternidade com Deus. É o nosso casamento, para um lugar que não haverá dor, sofrimento, né? Não haverá enfermidade, não haverá escuridão, porque o Senhor vai ser aquele que vai reinar para sempre no nosso meio. Amém. Amém? Bom, uma bênção aí, já falamos muito, né? Já ouvimos preciosidades sobre essa história maravilhosa. E eu gostaria também de fazer uma colocação aqui de que, muito importante, de que existe um lugar que é mais excelente para nós estarmos, né? Olhando o conselho que lá atrás Noemi deu a Ruth, ela viu ali a prosperidade, então, da escolha de Ruth. Ela pôde ver ali de uma serva, né? De uma mulher que saiu e veio para uma terra que não era dela, para um Deus que não era o dela, né? E ali um povo que não era o dela, e de repente ela vem e pela graça foi conduzida ao campo de Boaz, né? Que é o remidor. E ali nesse contexto profético nós vemos que ela foi identificada pela escolha que fez, e onde ela recebeu tudo. E por isso ela também foi convidada, recebeu tudo porque recebeu todas aquelas riquezas, né? Viveu aquele campo, e ela foi convidada depois, como nós já até vimos aqui, ela foi convidada a se assentar a uma mesa. Ela estava ali muito feliz, era aquele dia, era o dia que ela viveu tudo aquilo, e ela poderia dizer, bom, agora eu volto para casa, tá maravilhoso, estou muito feliz, mas Noemi, quando ela chega em casa, Noemi, ela tinha um conselho a dar. E ela fala, filha minha, eu tenho algo ainda, né, eu quero ainda algo maior, algo melhor para você. E nós vemos que quando ela deu esse conselho, para ela diz assim, olha, eu quero que você seja bem estabelecida aqui no meio deste povo. Que é o meu povo e que também agora é o seu, e eu tenho esse conselho. E ela deu esse de que vocês leram aí, acho que a Cris leu, né? Vai, Giovana, também lava-te
unge-te, desce a eira, se prepara, porque hoje à noite ainda o dia não terminou, ainda tem bênçãos para você. Você vai fazer o seguinte, e ele deu toda essa direção do lava-te, unge-te, veste as suas vestes, se santifica. Por quê? Porque você vai deitar aos pés de Boaz. Você vai notar primeiramente o lugarzinho secreto, onde ele vai dormir, naquele lugar ali sozinho, de segredo. Ele vai estar ali e você, minha filha, vai se deitar aos pés dele. Descobre primeiro os pés e deita-te ali. E nós vimos aí que ela obedeceu. Esse nós chamaríamos, como eu iniciei, um lugar excelente. Foi um lugar excelente onde houve aquele encontro com o remidor. E esse lugar excelente para nós é estarmos aos pés de Jesus, né? É uma oportunidade que está sendo aberta para nós a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi aberto isso, o sangue derramado, o véu se rasgou de alto a baixo, né? Com a morte do Senhor, nos deu acesso a esse lugar excelente. Então, vemos que Ruth, ela sai, tem toda essa trajetória, né, da vida dela, essa conversão, esse momento ali, para chegar a um lugar, e ela chega a esse lugar. Ela sabe que ela foi guiada desde o início por uma voz, pelo Deus, pelo Espírito Santo. Tanto é que quando ela viu aquele conselho de Noemi, ela não hesitou, ela não contestou. Não, mas e se acontecer, mas eu vou aos pés? Não, olha, ninguém pode te ver. Ela falou, olha, não deixa que ninguém te veja, porque é um encontro pessoal do homem com a graça do Senhor, com o remidor. Então ela vai ali. E quando podemos imaginar, quando ele acorda e ele pergunta, quem és tu? Porque foi um momento diferente na vida de Boaz. Quando ele viu ali, e ela definida, ela diz, eu sou Ruth. Ela não diz, eu sou Ruth, a Moabita. Ela não conta o passado, porque ele conhecia a história e o Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe a nossa vida. Ela só foi e falou, bem objetiva, eu sou Ruth, eu estou aqui, sou sua serva. A ele, que conhecia, logicamente, entendeu logo. Já sei de quem se trata, estou vendo aqui. E ela disse, me cobre com a aba, eu quero uma bênção. Eu preciso dessa cobertura, me estende me dê essa bênção. E nós vemos que naquele momento ali, aquele homem achou aquela atitude, Boaz achou aquela atitude dela notável. Que mulher! E ele fala, olha, filha, você fez uma boa escolha, você fez a melhor escolha agora. A sua atitude agora foi melhor, porque você não foi atrás de homem rico, o pobre, você veio a quem poderia realmente agora mudar a sua vida. E eu vou mudar a sua vida. Né? Então, interessante que Noemi também tinha dado esse conselho a ela. Quer dizer, o Espírito Santo é o mesmo, ele é conselheiro. Então, Boaz deu lá no campo, não vá escolher. E ela seguiu, obedeceu, e Noemi também tinha dado. Então, nós vemos a vitória da igreja, né? da serva. E nós também, nós fomos um dia chamados para servir. Nos lembramos ali, e falando daquele lugar excelente que foi o de Ruth, aos pés de Boaz, né? Ali nós vemos que lembramos da construção do tabernáculo, né? Que foram 3 áreas construídas, mas tinha uma que era o Santo dos Santos, e é o lugar mais excelente que nós podemos estar, que foi dado esse acesso exatamente pela morte de Jesus. Hoje nós temos esse lugar excelente, que é o além do véu, é entrarmos naquela unção, naquele poder, que é o que o Senhor quer das nossas vidas, e alcançarmos aquilo que Ruth alcançou. O que ela alcançou, na verdade? Ela alcançou um casamento, ela alcançou a provisão, ela alcançou o remidor. Né? Então foi uma serva vitoriosa. E nós vamos ver que essa a posição da serva, como Maria.
Maria, Jesus falou, você escolheu a boa parte. Ela viu na ida dele ali, na casa dela, a oportunidade maior, né? Aquela oportunidade que ela não poderia perder. Então ela definiu, ou eu fico com a casa, ou eu fico aos pés do Senhor, onde eu vou aprender. Ela define também ali a sua posição nesse lugar mais excelente, onde ela alcançou o Evangelho, o ensino do Senhor. Então nós temos que fazer essa escolha. Eu quero um lugar excelente. Assim como Ruth alcançou, toda a história dela foi mudada, ela lutou por aquele momento ali. Nós também, quando estamos na presença do Senhor, é o lugar mais maravilhoso, é o santo dos santos, é o além do véu, né? É o lugar precioso. Então nós vemos que Ruth encontrou naquele remidor o abrigo maior. Essa é a bênção que todos nós precisamos ter, esse lugar maravilhoso que é os pés do Senhor. Vemos ali, né, o que ela mais precisava, o que tinha mais valor naquele campo. Era Boaz, né? Para ela foi Boaz, era aquilo que ela mais ansiava, né? E conseguiu esse lugar que Noemi tanto desejou para ela conhecer o seu remidor. Nós vemos também ali, né, na parábola das pérolas, né? Era o mais importante é a pérola de maior valor, né? E vivermos desse maior valor, que é o próprio Senhor Jesus. Esse é o caminho para nós, esse é o lugar para nós onde vamos encontrar a nossa salvação, a salvação que Ruth encontrou. Glória a Deus. E aí o capítulo 4, nós vamos ver que uma outra função do remidor era trazer de volta a genealogia perdida. No capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: E tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Então aqui Boaz, ele vai cumprir uma outra lei mosaica, que é a do levirato, que determinava que uma mulher viúva sem filhos, ele deveria se casar com o irmão, né, que estivesse casar com o irmão do esposo falecido. Sim. Para que a descendência, a herança, ela fosse mantida. E Boaz ali, ele se faz irmão de Malom. E o Senhor Jesus, ele fez isso conosco, né? Ele suscitou a nós a descendência perdida no Éden, né? E nos fez filhos de Deus, como está escrito lá em João 1,12, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não temos motivos para nos entristecer diante disso tudo que a história de Ruth nos ensina. Ela encontrou o seu Goel, o seu remidor, o seu resgatador. Nós também encontramos o nosso Goel, o nosso Senhor Jesus, que tem sido fiel e que tem preparado essa igreja, tem preparado servos para morarem para o casamento, né, para as bodas do Cordeiro. E esse livro, ele termina, né, na descendência. Ruth, ela ali, olha como que Deus transforma uma escolha, a escolha espiritual que ela fez, de aceitar o Deus de Noemi. Olha como é que Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Então, ela, de uma vida completamente sem nenhuma esperança, o Senhor a redimiu, a restaurou, ainda a fez participar da geração de um dos principais reis de Israel. Sim. E lá na frente do Messias, do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar aqui para as irmãs uma palavra de esperança, de alegria para todas nós, né? Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Glória a Jesus. E disse-me, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória e a essa é a Jesus. nossa esperança. Aleluia. Né? As Amém. bodas do Cordeiro, ouvir o Senhor chamar o nosso nome Glória a Jesus. para o grande Senhor. casamento. É verdade. Glória a Deus. Então, nós estamos chegando ao final do programa.
E a decisão de Ruth em servir o Deus de Israel gerou frutos de resgate e restauração. E quando escolhemos estar na presença desse Deus, nos submetendo à sua vontade, alcançamos bênçãos e vitórias daquele que redimiu a nossa alma, o Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus.